E bateu o desespero e, pessoal, perderam a vergonha, literalmente, se assumiram realmente militantes. Olha só, blogueira da Globo surta com a queda de popularidade brusca de Lula e pede ajuda para Kassab, para que não deixe Bolsonaro voltar. É isso mesmo que você vai ver nesse vídeo. Parece inacreditável, mas não é. Bateu o desespero. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, pessoal. Se inscreva, ative o sininho de notificação, deixa aquele joinha agora que nos ajuda demais para você não esquecer e responde uma coisa aqui para mim. Pergunta difícil hoje, hein? Quem passa mais pano pro governo Lula? Daniela Lima ou Miriam Leitão? Pergunta difícil, eu quero saber sua opinião, deixa aqui nos comentários pra gente. E olha só, Eliane Castanhede, exatamente. A blogueira véia da Globo News escreveu o seguinte artigo hoje que foi, pessoal, um pedido de socorro de uma militante. Exatamente, eu vou trazer aqui para vocês e vocês vão entender no final o que está acontecendo. Olha só, Lula entrega o país de mão beijada para a direita. Resta saber qual direita. Com 17 pontos entre positivo e negativo, a pergunta é se Lula tem condições de recuperação até 2026. Ela sabe que não. Não mais para a reeleição, que saiu do radar, mas para fazer um sucessor, que a gente sabe que a esquerda não tem. Se pensava em Haddad, ele acabou, derreteu com a história do Pix. Mas eu vou ler o artigo rapidinho aqui para vocês entenderem. Olha só. Diz a blogueira da Globo: o presidente Lula está cercado por todos os lados: agronegócio, mercado, importadores, exportadores, as tarifas de Donald Trump, Congresso, pelo menos 4 presidentes de partido, direita, centro, partes da esquerda, um a cada 3 dos 6 eleitores e, muito particularmente, as redes sociais. Lula perde o rumo e a mídia, e sua maior ameaça vem do próprio PT. Dois pontos. Uma guinada à esquerda, num país e num mundo cada vez mais à direita, seria a pá de cal. Olha só, ela se rendendo à direita. Olha só que ponto chegou o desespero. Uma dura crítica a Lula é que ele replica Dilma Rousseff na economia, mas a sensação agora é ainda mais agoniante. A de que o processo de isolamento do seu governo repete o da sua antecessora petista, com o presidente trancado no Planalto sem entender o tamanho da crise, cercado de ministros batendo cabeça, entre ceder ou confrontar o Congresso e botando a culpa na comunicação e na mídia, e na direita, né? Vamos complementar aqui que ela sabe muito bem disso. Após a Quest detectar, a pesquisa, né, que a desaprovação começava a ultrapassar a aprovação, a Datafolha não só confirma como mostra o quanto a queda é brusca. Lula tem um nível de bom e ótimo mais baixo de todos os seus mandatos. A oscilação em 2024 de 35% a 36% despencou para 24% agora, enquanto o ruim ou péssimo, que ia de 32% a 34%, disparou para 41%. Me socorre, Kassab, olha só. Com 17 pontos entre positivo e negativo, a pergunta que ronda o país é se Lula tem condições de recuperação até as eleições de 2026. A gente sabe que não, né? E ela diz aqui, não mais para a reeleição, ou seja, já descartou o tiozinho, que sai do radar, mas para fazer um sucessor, que ninguém sabe quem seria. A opção seria Fernando Haddad, que parecia era melhor, se esfarelou. E aí vem a pior parte. Sem Lula e um nome para o lugar, o que resta para a esquerda? Pergunta ela. Não mais atrair o centro, como em 2022, mas apoiar o centro em 2026. Mas o que é e quem é o centro? Existe um centro depois do fim do dramático PSDB, ou seja, existe esse centro? Pergunta ela. E o PT tem pragmatismo e visão estratégica para apoiar alguém de fora da própria bolha? A gente sabe que não. Olhando a história, sempre foi ou eu ou nada. Então ela já confirma aqui que o PT não vai apoiar ninguém de fora, vai tentar bater em ferro frio. E assim que Lula, PT, e é assim que Lula, PT e governo derrotaram Bolsonaro e a extrema-direita em 2022, mas estão empurrando a política brasileira para a direita, na onda internacional.
A discussão é sobre qual será a direita beneficiária no Brasil dessa desordem mundial criada por Trump, olha o despeito, e dessa falta de rumo escancarada por Lula. A direita do centrão ou a direita devastadora do bolsonarismo? Olha o medo, o pavor do Bolsonaro voltar. E aqui vem a cereja do bolo. Convém monitorar os passos de Gilberto Kassab, olha o pedido de socorro, que tem um pé no governo Lula, com 3 ministérios do PSD, e outro no de São Paulo, como um articulador político. E não é que, depois de criticar Lula e Haddad, ele acaba de bater um papo e trocar confidências e sorrisos com os ex-desafeto Jair Bolsonaro? A chance da esquerda seria dividir a direita, mas como? Se não consegue nem se unir, é o que ela falou agora, mas a gente viu que direita e esquerda se uniram para a eleição do presidente da Câmara. E quando ela fala aqui a questão de São Paulo, é sugerindo já o nome de Tarcísio, com medo de Bolsonaro voltar, porque ela sabe que Bolsonaro estará elegível em 2026. E aí, pessoal, vem a pior parte. Outro artigo complementando esse. Lula impopular é um perigo. Mas esse aqui eu não vou ler para vocês, não. O deputado Gustavo Gayer fez um belo de um resumo e mostra quanto é perigoso esse momento em que Lula vai fazer o que for para tentar reverter a sua popularidade. Presta atenção no que ele falou, que é muito, muito importante esse vídeo. Quando alguém está na água sem saber nadar e começa a se afundar, uma das coisas mais perigosas que você pode fazer é se aproximar dessa pessoa. Com certeza você já ouviu isso. No desespero, na necessidade de sobrevivência acima de qualquer coisa, essa pessoa pode te jogar para baixo, te usar como boia e acabar afundando você para que ela se salve. Por que eu estou falando isso? Lula e seu governo estão nesse momento de desespero, se afundando, e eles pretendem usar como boia o nosso país. A grande pergunta que todos se fazem agora: é melhor ir pelo impeachment ou deixa Lula definhar até 2026? E é uma pergunta genuína. Se faz o impeachment, o que acontece? Lula pode usar o discurso de que foi vítima, de que a esquerda que houve um golpe, porque tudo para eles é golpe, e eles acabam podendo voltar mais para frente. Porém, a gente salva o Brasil. O Brasil não será jogado nas profundezas do oceano. Se a gente deixa Lula chegar ao final do mandato, o Brasil vai chegar lá muito debilitado, milhões de pessoas vão estar em uma situação terrível, miséria, passando fome, e nós poderemos levar décadas até começar a resgatar a nossa economia novamente, pior do que foi no período Dilma. Então sim, é uma pergunta genuína, é um dilema. Eu vou dar aqui a minha opinião sobre isso. Ontem mesmo eu disse em um vídeo que não há nada mais perigoso do que um governo do PT próximo às eleições com a reprovação muito alta. Eles são capazes de fazer qualquer coisa. Eu acredito que se nós não tivéssemos conseguido o impeachment da Dilma, hoje nós estaríamos tentando ainda sair da miséria. Porque eles estão com a máquina na mão, eles têm o poder de gastar o dinheiro público e adquirir mais dívidas no futuro, e vão fazer isso sem dúvida alguma, tentando se manter no poder. Saiu essa matéria hoje no editorial do Estadão: o diabo à espreita. Com Lula enfrentando a maior impopularidade já registrada em seus mandatos e sem ideias novas, resta ao lulopetismo aplicar a máxima de Dilma e fazer o diabo para ganhar as eleições. Isso mesmo, meus amigos. A Dilma disse isso e é uma coisa que eles estão preparados para fazer. O diabo para ganhar as eleições. Nessa disputa para fazer o diabo para ganhar as eleições, os próprios aliados do Lula já começaram. Aliados defendem que Lula ligue modo eleição diante da aprovação em baixa. O que é modo eleição? Modo eleição é populismo total, discurso fácil e torrar o nosso dinheiro. Em um país que nós já estamos com um rombo recorde, não estamos conseguindo nem sequer pagar o salário de funcionários dos Correios, mas é isso que eles querem fazer. Eles querem entrar no modo rombo rápido. E aí já começa a gastança. Lembrando, as estatais estão dando prejuízo, certo? O que o Lula decide fazer? Banco do Brasil faz licitação para gastar 1,9 bilhão com propaganda. Verba será gasta no espaço de 5 anos, garantindo um desembolso anual de 380 milhões. Qual é a prioridade do Lula nesse momento em que ele está gastando muito? O preço das coisas está aumentando, picanha, ovo, café, azeite. Qual é a prioridade dele?
censurar a internet. Então, nesse modo de tentar fazer o que for possível para não se derreter ainda mais, o Lula vai tentar censurar a internet e, através disso, vai tentar comprar o voto de boa parte do Congresso. E aí eu trago para você aqui uma... Lulopetismo, Gazeta do Povo, Revista Oeste. Lulopetismo vai fazer o diabo para ganhar a próxima eleição. Em editorial, né, que é aquele que eu mostrei para vocês. Em editorial, publicado neste domingo, 16, o jornal O Estado de São Paulo analisou o resultado da pesquisa Datafolha na última sexta-feira, 14, sobre a impopularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O veículo de comunicação concluiu que deve restar fazer o diabo para o lulopetismo vencer a próxima eleição. Conforme o levantamento da Datafolha, 41% dos brasileiros avaliam negativamente, enquanto apenas 24% veem de forma positiva. Em apenas 2 meses foram 11 pontos de queda. A base que elegeu Lula em 2022 está frustrada e descontente, escreveu o Estadão. A franja da base, isto é, setores que compõem a chamada Frente Ampla, liberais, sociais, progressistas moderados, empreendedores individuais, já demonstra insatisfação há meses. Diante de promessas de campanhas não cumpridas, como de o povo voltar a comer picanha e tomar cerveja, resta ao lulopetismo encontrar culpados externos, afirma a publicação. O governo recorre às fake news, à especulação de mercado financeiro e Donald Trump. O que o PT pretende fazer agora? O PT vai tentar censurar todo mundo, vai gastar dinheiro sem controle nenhum. Mostro aqui um caso para vocês, ó. Banco do Brasil e Caixa voltam a dar dinheiro de publicidade a sites alinhados ao governo Lula. Sites que não recebiam desde a época da Dilma, porque são reconhecidamente sites que propagam diversas notícias mentirosas e falsas, como nós temos lá o 247, aqui ó, Brasil 247, Ópera Mundi, Diário do Centro do Mundo. Esses são sites de notícias que são reconhecidos por produzir apenas, única e exclusivamente, mentiras. Fake news. Se o inquérito da fake news fosse realmente uma coisa que buscasse mentira, esse pessoal aqui estaria preso. Vem aí a promessa do dar gás gratuito para todo mundo, e vão vir várias deturpações na lei, na nossa responsabilidade fiscal, que é o que ele tem feito. Por exemplo, falseando essa inflação de agora. Vou até gravar um vídeo sobre isso, usando o lucro da Itaipu. Nós estamos numa situação que é a seguinte: se o Lula fica até o final do mandato, ele não vai ser reeleito, mas ele vai destruir muito o Brasil até lá. Mas destruir a tal ponto que eu não sei quanto tempo seria necessário para recuperar o nível que nós estamos hoje, que é ruim. Se o Lula é empichado agora, se ele sofre o impeachment agora, eles vão ter a narrativa, mas a gente vai poder proteger milhões de famílias brasileiras. Dito isso, eu tenho aqui uma opinião. O Lula tem que sair. Nós temos que ir para as ruas, pedir um impeachment. O Lula tem que sair sim, porque senão ele vai destruir demais o nosso país. Infelizmente, eles vão usar aquela narrativa miserável, perversa, de golpe, mas eu acho que não cola mais. Eu acho que essa narrativa não colaria mais. Primeiro, Lula não tem sucessor, ele não tem idade para concorrer novamente, e a população está percebendo claramente que já chega. Esse governo já deu. Não tem salvação. Esse governo chegou a um ponto que ninguém aguenta mais. As pessoas não estão conseguindo comer proteína, nem o ovo. O ovo é o último recurso quando a carne fica cara. Sempre foi assim. Quando a carne fica muito cara, por qualquer motivo que seja, o último recurso que as pessoas têm ali para ter aquela proteína no dia a dia é o ovo. E o ovo está 40% mais caro. Nunca se viu antes. Isso é algo inédito. Então, se nós continuarmos nesse caminho, essa é a minha opinião, nós vamos chegar numa situação, ao final de 2026, quase irreversível. Sim, serão necessários muitos anos, talvez 20 anos, para recuperar o nível ruim que nós estamos agora. Quem dirá um nível da época do Bolsonaro, que as coisas estavam decolando, os preços estavam baixando, os impostos estavam sendo reduzidos. Então esse é o dilema que a gente vive agora, e esse é o perigo. Não há nada mais perigoso do que um governo do PT com alta reprovação na reta final do seu mandato. Ele está disposto a fazer o que for preciso. Ele vai destruir o Brasil tentando se manter no poder. E essa destruição agora não vai ser igual da época da Dilma, não. A época da Dilma era um nível X. Com o Lula é outro nível. Ele é capaz. Não subestime o poder destrutivo desse pessoal. Então, eu acho que realmente nós deveríamos pedir o impeachment. Um abraço.